Amém, graças a Deus. Ainda de pé, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 4, o quarto capítulo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos 4, 24 e 25. Mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Amém. Podeis sentar, meus amados irmãos. Romanos capítulo 4, 25 fala que o Senhor Jesus, por nossos pecados, ele foi entregue. É isso que o profeta Isaías, no capítulo 53, há mais de 500 anos antes do Senhor Jesus, profetizou, no que ficou conhecida a profecia do servo sofredor. Isaías 53, parece que o profeta Isaías está ao pé da cruz, descrevendo o quadro da crucificação do Senhor. E Romanos, Paulo diz, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação, graças a Deus. Então esse estudo, essa reflexão que nós vamos fazer nessa abençoada noite, vai abordar as últimas horas do Senhor Jesus aqui na terra. O Pai não se fez carne, quem se fez carne foi o Filho. Ainda em João capítulo 4, está escrito, Deus é Espírito. Então o Pai não se fez carne. Quem se fez carne? O Filho. É o que diz o preâmbulo do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E o versículo 14 diz, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós vamos ver as últimas horas do Verbo encarnado, do Filho, a segunda pessoa da unidade divina, e nós cremos, porque o Espírito Santo é que revela essa verdade para nós, porque a doutrina da Trindade é fundamental para a nossa salvação, porque o Pai amou você que entrou aqui nessa noite, você que saiu do conforto do seu lar, você foi atraído pelo amor de Deus. O Pai te amou de uma maneira tão extraordinária, que fez o plano da redenção. Mas quem morreu na cruz do Calvário, quem derramou o sangue dele para sua justificação, é a segunda pessoa da unidade divina, o Filho. Mas quem convence você dessa verdade, é a terceira pessoa da unidade divina, o Espírito Santo, nosso Consolador. Então o Pai te amou, o Senhor Jesus executou o plano, e o Espírito Santo te revelou essa verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas as últimas horas do Verbo na terra começa na quinta-feira, no nosso calendário, com a pergunta dos discípulos. Mateus capítulo 26, versículo 17. Olha só o que diz: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo-lhe, onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Do hebraico, Pessá. Onde queres que eu faça? Bom, mantenha o versículo. O Mateus 26, 17 é a pergunta dos discípulos. Olha que interessante. Qual é o primeiro dia da festa dos pães asmos? Quando começa então se celebrar isso? O que é a festa dos pães asmos? É a Páscoa. A Páscoa é chamada festa dos pães asmos, ou dos pães ázimos, ou Páscoa. São três nomes para a mesma festividade. Mas Jesus está dizendo, onde queres que façamos? Aliás, os discípulos estão fazendo essa pergunta, onde quer que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Porque a Páscoa judaica não era comida de qualquer jeito. Tinha todo um preparo anterior.
É o que diz, próximo. Haviam pelo menos 6 principais passos para celebrar e para cumprir a ordenança da Páscoa. Pelo menos 6 passos. Êxodo capítulo 12, versículo 14, diz assim: e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Existem coisas na Bíblia que é estatuto perpétuo, mas para Israel, não é para a igreja. A Páscoa é um estatuto perpétuo para Israel. Lavar os pés é estatuto perpétuo para Israel. As demais festas judaicas é estatuto perpétuo para Israel. A guarda do sabate, a guarda do sábado, é estatuto perpétuo para Israel. Não é para a igreja. Nós temos que entender isso. A comemoração da Páscoa judaica é estatuto perpétuo. Quem é judeu tem que comemorar a Páscoa, porque Deus deu como estatuto perpétuo a eles. Esse era o templo que foi dedicado a Deus, é o segundo templo, e um dos 3 passos ou requisitos para celebrar a Páscoa é que todo o povo tinha que ir para o templo, para a cidade de Jerusalém, porque eles tinham que fazer o sacrifício do cordeiro. Então, você percebe na Bíblia que Jesus fez essa caminhada. Mas antes de adentrarmos, eu quero lembrar os irmãos que existiam pelo menos 3 grandes festas bíblicas: a Páscoa, a festa das colheitas e a festa dos tabernáculos. A festa das colheitas se realizava 50 dias após a Páscoa. Então tinha a Páscoa, 50 dias após a Páscoa era a festa das colheitas. Por isso que ficou chamado do grego Pentecostes, 50, Pentecostes. E foi no dia de Pentecostes, ou na festa da colheita, que o Senhor Jesus batizou os discípulos com o Espírito Santo, conforme Atos capítulo 2. E a terceira festa importante para o povo judeu era a festa dos tabernáculos. Então, desde criança, o Senhor Jesus participava da festa da Páscoa, porque Jesus é judeu, nasceu na cultura judaica, portanto, ele cumpria as ordenanças do judaísmo. E, volta, irmã. Então, desde criança, o Senhor Jesus, então, participava da festa da Páscoa. Vamos ver o versículo agora. Olha só, Lucas, capítulo 2, versículos 41 e 42. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, a festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume no dia da festa. Então veja que Jesus nasceu na cultura judaica, portanto ele comemora a Páscoa como um judeu. Jesus foi circuncidado ao 8º dia, conforme a lei de Moisés, ou a lei do Senhor, ou a lei de Deus, que é tudo a mesma coisa. Então, em Lucas há o apontamento que desde criança o Senhor Jesus ia na festa da Páscoa. Próximo. O Senhor Jesus subiu durante o seu ministério muitas vezes para Jerusalém. Aonde Jesus morava? Nazaré. Nazaré é a região da Galileia. A Terra Santa na época de Jesus tinha pelo menos 3 grandes províncias: Judá no sul, Samaria no meio e no norte Galileia. Judéia, Samaria e Galileia. E o Senhor Jesus, morando na Galileia, no sul da Galileia, que é a cidade de Nazaré, ele subia então para Jerusalém. Olha só o que diz João capítulo 2, versículo 13. E estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, porque esse era o primeiro passo, o primeiro preparativo para a pessoa celebrar a Páscoa. Ele tinha que subir na cidade santa de Jerusalém. Dos 6 principais passos para cumprir a ordenança da Páscoa judaica, a primeira eles já tinham feito. Estava Jesus e os seus discípulos em Jerusalém. Possivelmente, eles já estavam em Jerusalém, eles já tinham chegado na quinta-feira. Normalmente o caminho que Jesus fazia, ele descia pela Galileia,
pela margem do Rio Jordão, chegava em Betfagé, que já começa o Monte das Oliveiras, passava o Monte das Oliveiras e entrava na cidade de Jerusalém. Possivelmente, Jesus já estava na quinta-feira ali em Jerusalém. O segundo requisito, o primeiro, ir para Jerusalém. Eles estão em Jerusalém. O segundo requisito para celebrar o Pessá, a Páscoa, ritual da purificação. O que é isso? Bom, vocês estão vendo essas cavernas com água? Os judeus realizavam oblações, ou seja, lavagem. Antes de participar do serviço sagrado, eles eram obrigados a mergulhar o corpo em uma kivá, ou seja, em uma piscina de águas limpas. Normalmente a pessoa ficava totalmente nua, mergulhava na água e saía do outro lado da escada para não se contaminar com quem estava descendo. Sexos, gêneros segregados, tanto homem como mulher, que fosse fazer o ritual da Páscoa, tinha que passar por oblações ou purificações. Os rituais de oblações, basicamente é isso então, a imersão uma única vez em água, e isso você vê lá em Israel hoje. Lá tem vários locais que os arqueólogos recuperaram, que são essas piscinas de purificação, presente lá, tanto em Jerusalém, como também naquela região de Qumran, onde encontraram os rolos do Mar Morto. Eles faziam a lavagem das mãos e do corpo. Muito bem, olha só o que diz João, capítulo 11, 55. E estava próximo a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem, tomarem o banho ritual, passarem por esse banho. Então, olha só, eu disse que para participar da Páscoa judaica, tinha que passar por 6 passos. O primeiro é estar na cidade santa de Jerusalém. O segundo era se purificar, tomar o banho ritual. Terceiro, retirar todo o fermento da casa. Não podia ter fermento, é isso que diz Êxodo 12:15. 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Então o sétimo ordenança que eles tinham que fazer é tirar o fermento. Eles eram obrigados a tirar toda a fermentação dos seus lares. Quarto, levar um cordeiro para ser sacrificado no templo. E aqui nós começamos a ter um problema, porque Jesus não morava em Jerusalém. Os discípulos não moravam em Jerusalém. Então como que eles vão celebrar a Páscoa? Eles vão ter que adquirir um cordeiro ali na cidade, ou trazer um cordeiro da Galileia. Possivelmente, ali em Jerusalém ainda tem ali restos arqueológicos de lojas, de currais, onde tinha as ovelhas que as pessoas compravam. As pessoas vinham do mundo inteiro. Chegava lá, era mais lógico você comprar um cordeiro do que você carregar um cordeiro lá da ilha de Creta, nas costas, até chegar a Jerusalém. Não tem lógica. Então, eles compravam. Nunca houve problema com venda de cordeiro, de pombos ou de pães. Nunca houve esse tipo de problema em Israel. O que Jesus chamou a atenção foi por causa dos cambiadores. É outra coisa. Gente que estava vendendo com lucros exacerbados, porque a Bíblia condena a usura, não as relações justas de comércio. A Bíblia não condena as relações. Às vezes, os irmãos falam, vamos fazer um lanche aqui. Não, irmão, não pode vender nada na casa de Deus. Claro que pode. O que não pode é fazer comércio da casa de Deus, que é uma outra coisa. Mas tem gente que tem dificuldade de entender, porque não conhece a história de Israel. Então, vender pombos, vender ovelhas, vender pães era comum. O que não podia, o que Jesus chamou a atenção, foi do abuso econômico e da usura, dos juros exacerbados, que aquelas pessoas estavam transformando a casa de Deus em um covil de ladrões, que é uma outra coisa. Então, como Jesus não morava em Jerusalém, é provável que eles tenham comprado o cordeiro ali em Jerusalém. Próximo. Olha o que diz Êxodo 12:6.
e guardareis até o 14º. Ou, em outras palavras, eles tinham que comprar o cordeiro e ficar 4 dias com o cordeirinho. Tinha essa ainda. E guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então eles tinham que ficar um tempo com o cordeirinho. Não podia simplesmente comprar na hora e já ir para o sacrifício. Um dos motivos é para que você refletisse se aquele cordeiro era perfeito, se não tinha enfermidade, se não estava doente. Por isso que ele pede para ficar um período. Próximo. O animal então era sacrificado lá no templo, no ritual. Ninguém entrava no templo em Jerusalém. Cuidado, irmãos. Ninguém entrava no templo, exceto a elite sacerdotal, os sacerdotes descendentes de Levi. Só eles é que podiam entrar, de Arão. E no local mais sagrado do templo, o Santo dos Santos, só o presidente, só o sumo sacerdote, o sacerdote principal, o grão sacrificador, entrava uma única vez ao ano, chamado o dia da expiação, do hebraico Yom Kippur. Então ninguém entrava no templo, o povo ficava no pátio, o altar de sacrifício ficava no pátio, havia o pátio das mulheres, havia o pátio dos gentios e o pátio do povo judeu do modo geral. Eles subiam com seus carneirinhos, seus cordeiros ou cabritos, e aí o animal era sacrificado, o sangue era jogado ali nas pontas do altar, e a carne estava abençoada para celebrar a Páscoa. Aí eles pegavam a carne e iam para celebrar a Páscoa. Vocês estão entendendo o ritual da Páscoa, como funcionava? Não era tão simples como você pensa. Ah não, é só reunir e fazer um jantar. Não é assim. Tem uma série de passos. Êxodo 12, 7. E tomarão do sangue, e poloão em ambas as ombreiras, e nas vergas da porta, nas casas em que o comerem. Isso no Egito. Já lá no templo, era nas 4 pontas do altar. Enquanto se fazia o sacrifício, enquanto os sacerdotes estavam, irmãos, nós romanceamos a cerimônia religiosa, mas era espantoso. Milhares de pessoas subindo com os animais, os animaizinhos. O sacerdote cortava o pescoço, degolava o bichinho, era sangue vivo, tudo aquele cheiro de sangue, aquele calor, aquele ambiente muito difícil. Não sei se todo mundo teria estômago para isso, porque a gente pensa que o sacerdote pegava a faquinha, cortava o pescocinho da ovelha, tudo pequenininho para dar um tom mais aceitável. Não era. Ficou ao ponto de Deus nem querer mais. Falou, eu já estou cheio desse sacrifício, porque era tipo assim, próximo, próximo, próximo. Era uma coisa assim, que eram milhares de pessoas. Não dava para fazer uma coisa elaborada. Mas, para não ficar ouvindo o barulhinho dos animais, é natural que alguns gritavam, aquela coisa toda. Enquanto estava fazendo o sacrifício, os sacerdotes levitas tocavam seus instrumentos e cantavam os salmos. Abra sua Bíblia aí no Salmo 113. Do Salmo 113 ao 118, é o que os sacerdotes cantavam, enquanto era feito o sacrifício dos cordeirinhos. Olha só, rapidamente, só para a gente ter uma ideia, o que eles cantavam. Enquanto estava fazendo o sacrifício, eles cantavam. Salmo 113, por exemplo: louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Olha o 114, quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó, um povo bárbaro, está falando o quê? Da Páscoa, quando ele saiu do Egito. Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua vontade. Olha o 116, amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Olha o 117, louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. E o 118, louvai ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Glória a Deus. Então os sacerdotes cantavam esses salmos, enquanto era feito os sacrifícios de animais. Quinto passo, levar o cordeiro para casa para a ceia. Aí já é o quinto passo. Aquele cordeiro que foi sacrificado era levado então para a ceia. Olha Êxodo 12, 8. E naquela noite comerão a carne assada em fogo,
com pães ázimos, com ervas amargosas e comerão. Mas o Senhor Jesus não morava em Jerusalém, como eu disse. Então ele não tinha casa na cidade de Jerusalém. Então onde eles vão levar o cordeiro para celebrar a Páscoa? Onde ele prepararia a sua refeição? Vamos ver o que a Bíblia diz? Marcos 14, 12 a 16. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos. E disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado, ali preparai-o para nós. E saindo os seus discípulos, foram à cidade, e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Graças a Deus. Então Jesus não tinha casa em Jerusalém. Ele falou, e os discípulos creram, e o local ainda existe hoje em Jerusalém. Quando a gente viaja para Israel, pelo menos quando eu levo o meu grupo, eu levo até esse local, no Monte Sião, num local chamado Cenáculo, que é uma espécie de 2 andares o local. Era uma casa de 2 andares, na sala, ou cenáculo, que é o local da Páscoa, ou da última ceia. Aí está uma foto para vocês terem uma ideia. Hoje está assim desse jeito. Só que esse é um prédio que foi construído pelos cruzados. Então só existe pedras da época, não é igualzinho o cenáculo da época, porque Jerusalém foi destruída no ano 70, então não tem nada daquela época, só tem esses resquícios arqueológicos. E no local onde estava o cenáculo, onde Jesus celebrou a última ceia, hoje é esse prédio de arquitetura cruzada. Então o que eles vão comer no jantar? Cordeiro assado, pão sem fermento, ervas amargosas e vinho. São esses elementos da Páscoa judaica. Esse é o jantar. E a mesa da última ceia? O que tem na nossa memória ocidental é esse quadro de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci foi um dos maiores artistas. E há 500 anos ele fez essa pintura. E essa pintura basicamente está em todo o imaginário das pessoas no Ocidente. Mas aí está um erro grosseiro nessa pintura. Um erro muito grosseiro. Qual? Os discípulos não sentavam em cadeira, irmãos. Não havia cadeira naquela época. E aí a mesona, olha como que devia ser a mesa aí, ó. É próxima do chão. Eles sentavam no tapete, em almofadas. Os discípulos, eles deitavam sobre a mesa. Esse era o costume judaico de jantar. Não é essas cadeiras que nós temos, cada um pega uma cadeira e senta. Isso não é assim. Eles sentavam no chão, em almofadas. Então, apesar do quadro de Leonardo da Vinci ter imortalizado a última ceia, está errado. É um erro histórico, cultural. Próximo. Olha só o que diz Lucas 22:14. Eu coloquei 2 versões. Olha, e chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Olha a outra versão. E chegando a hora, Jesus e os seus discípulos reclinaram-se à mesa, porque era o mais comum. Eles se deitavam. Hoje ficou meio falta de educação colocar, o cotovelo na mesa, mas na época antiga eles colocavam. Era assim, eles deitavam mesmo, sobre a mesa. Então a última ceia do Senhor começou quando? Quinta-feira. Depois de toda essa preparação, qual é mais ou menos o horário que eles estão? Quando que podia começar a celebrar a ceia? Pôr do sol. Pôr do sol da quinta para sexta. Porque na quinta-feira, com o pôr do sol, começa a sexta-feira. A sexta-feira, então o pôr do sol em Israel naquela época depende, pode ser de 18, 18h30, é mais ou menos o pôr do sol. Então já é na sexta-feira do calendário judaico, porque o dia judaico começa com o pôr do sol. Por isso que em Gênesis, você está lendo a Bíblia e fala assim, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Aí você fala, mas não devia ser primeira manhã e a tarde? Não, esse é no nosso calendário. Nosso calendário começa com o nascer do sol, mas não o Yom,
que é o dia judaico, começa à tarde, com o pôr do sol é que começa o dia judaico. Então, eles, por volta das 18h30 da quinta-feira, que já é sexta-feira para os judeus, eles começam então o jantar deles. Inicia por volta das 18 horas, a hora que inicia o nosso culto aqui também, às 18 horas. E aí se dará a última Páscoa. Os discípulos não sabiam que era a última Páscoa, eles nem passavam pela cabeça deles. Mas Jesus sabia que era a última Páscoa. Os discípulos não. Jesus sim. É o que está escrito em Mateus, capítulo 26. Vamos ler. E chegado à tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles entristeceram-se muito e começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem, se não houvera nascido. E respondendo Judas, em hebraico o nome dele é Judá, Judá, o que o traía disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o dissestes. Então Jesus sabia. Não pense que Jesus foi pego de surpresa. Você vê, estão me enganando, que nem a gente faz. Não, Jesus sabia quem ia traí-lo. Próximo. O Senhor Jesus sabia de tudo. Sabia que Judas o trairia. Sabia que Pedro negaria. Pedro falou para Jesus: nunca vou te negar. Eu sou fiel em tudo. Olha, antes que o galo cante, tem versões que falam: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E outras falam: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Mas Pedro negou a Jesus também. Qual é a diferença de Pedro e de Judas? Judas teve remorso, Pedro se arrependeu. É isso que você tem que saber na sua vida. O que é ter remorso e o que é arrependimento. O que muda a sua vida é arrependimento, não remorso. O problema de Judas é que ele teve remorso, mas não se arrependeu. Pedro chorou, ele se arrependeu. Então naquela ceia, o Senhor Jesus pegou o pão e o cálice, e aí nós vamos ver o que Jesus está fazendo. Olha só, ele não pegou o cordeiro e nem as ervas amargosas. Ele vai pegar apenas 2 elementos do pessá judaico. Ele vai pegar o pão e vai pegar o vinho. E ele vai dizer: e tomando o cálice, e tendo dado graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Então olha só, Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Jesus ainda não tinha literalmente derramado o sangue dele. Então ele não pode estar falando de elemento real, ele está falando de algo simbólico, porque ele não tinha morrido na cruz ainda. Como que a carne dele é comida, se ele ainda nem tinha dado a carne dele? Em João capítulo 6 ele fala também: quem come do meu corpo e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Mas isso não é literal. Como nós sabemos que não é literal? Porque Jesus ainda não tinha morrido na cruz, irmãos. Ele ainda não tinha dado o corpo dele. Então ele pegou o pão e falou: isso é o meu corpo. Então ele está falando que o pão é o símbolo do corpo dele. Ele está pegando o vinho e está falando que o vinho é o símbolo do sangue dele. E interessante ainda nessa perspectiva é que tanto esses elementos simbólicos estão também em Gênesis capítulo 14, quando Abraão leva o dízimo para o sacerdote Melquisedeque. Abraão dá o dízimo para Melquisedeque, e Melquisedeque dá para Abraão pão e vinho, que é o símbolo da Santa Ceia também. Então o Senhor Jesus escolhe o pão e vinho. Havia também na mesa o cordeiro, as ervas amargosas, mas ele escolhe o pão e o vinho em memória dele. Essa ordenança do Senhor Jesus é observada até o dia de hoje pelos cristãos no mundo inteiro.
há 3 interpretações sobre a ceia. Os muitos catolicismos entendem que após o sacerdote abençoar o pão e o vinho, ocorre o fenômeno da transubstanciação, que é um fenômeno filosófico. Ou seja, o símbolo pão, ou melhor, a substância pão, após a consagração do sacerdote, ela se transforma em substância corpo. Isso é um elemento de mistério de fé, porque é claro que cientificamente isso não acontece. Isso não acontece. A substância pão, depois de ser consagrado, continua a substância pão. Ele não muda de substância. Mas no imaginário dos muitos catolicismos, desenvolveram a doutrina da transubstanciação. Lutero, em 1517, falou não. A substância pão continua sendo pão. Mas após a consagração, ela fica consubstanciado. Substância pão e substância corpo. Mas ainda, cientificamente, isso não funciona, porque na prática, a substância pão é a mesma coisa. Então, o Ulrico Zwinglio, um pastor da Suíça, falou, não, meus irmãos, o pão, substância pão é pão, substância vinho é vinho, mas pela fé, são os símbolos do corpo e do sangue do Senhor. Então, é Ele que vai mostrar que não se trata, então, de um fenômeno místico, mas um ato de fé, e Jesus diz isso. Se você quiser ler aqui em João, capítulo 6, quando ele fala que o corpo dele é comida, e o sangue dele é bebida, isso trouxe uma revolta no judaísmo, porque os judeus não aceitam, em hipótese alguma, comer carne humana, ou comer sangue humano. Isso é abominável para o povo judeu. E o Senhor Jesus falou que o corpo dele era comida e que o sangue dele era bebida. Sabe o que aconteceu? Aqui no Evangelho de João, capítulo 6, versículos de número 60, diz assim, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Eles se escandalizaram, porque eles interpretaram literalmente, que realmente era carne e que era realmente sangue. Mas olha a resposta de Jesus no versículo 63. Olha só o que ele diz. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse, ou seja, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Não era literal, era espiritual que ele estava falando. E o povo judeu interpretou como sendo literal. Então, essa ordenança do Senhor Jesus é observada até o dia de hoje pelos muitos cristãos no mundo nessas 3 perspectivas interpretativas. Inclusive a nossa igreja. Próximo sábado, dia 26, aqui de abril, nós celebraremos a Santa Ceia do Senhor Jesus às 18 horas. Nós teremos aqui a nossa Santa Ceia. Assim, a última ceia do Senhor começa na quinta-feira do nosso calendário, às 18h30 da tarde, e a Páscoa judaica é demorada, irmão, é um jantar demorado. Quase 3 horas, 4 horas de jantar. Não pensa que é um jantarzinho rápido, não. Provavelmente durou até as 23 horas. Começaram às 18 horas a comer, e o negócio foi provavelmente 11h30 da noite, ou 23h30. É a hora que acabou o jantar do último Pessá, da última Páscoa do Senhor Jesus com os seus discípulos. Então o Senhor Jesus saiu do cenáculo, acabou o jantar, já quase meia-noite, ele sai do cenáculo. O cenáculo fica no Monte Sião, em Jerusalém, e ele vai descer um vale chamado Vale de Cedron. O Vale do Cedron separa o Monte Moriá, onde estava o templo de Deus, e o Monte das Oliveiras. Então o Senhor Jesus sai do cenáculo, no Monte Sião, entra no Vale do Cedron e vai para o Jardim das Oliveiras, ou o Monte das Oliveiras. Por que tem esse nome? Porque tinha muita plantação de azeitonas, e a azeitona era usada para fazer o óleo, para iluminar o templo e também para usar para os sacerdotes. Então, 3 figuras aí para você ver. Cenáculo, onde foi o jantar, Vale do Cedron, Jardim das Oliveiras. Esse é o caminho que Jesus vai fazer entre 11h30, meia-noite e meia-noite e meia. Marcos,
capítulo 14, versículo 16, está escrito: e tendo cantado o hino. Jesus cantou um hino, irmão. Que hino foi? Não sei. Eu tenho certeza que não foi. Os guerreiros se preparam para a grande luta, porque nem tinha, né? Claro que não. Eu não sei qual hino que Jesus cantou. Provavelmente um salmo. Provavelmente um salmo hebraico. Mas ele cantou. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então ele sai do cenáculo, passa o Vale do Cedron e chega então na Montanha das Oliveiras. Hoje em hebraico a gente fala de Har Zeitim, que seria uma montanha de azeitonas. E aí a gente precisa traduzir para o português com o Monte das Oliveiras. O Senhor Jesus foi para o Jardim das Oliveiras, com 11 discípulos, porque o Judas já tinha saído. 8 ficaram na entrada. E 3 acompanharam Jesus na oração: Pedro, Tiago e João. Olha o que diz Marcos 14, 32 e 33. E foram a um lugar chamado Getsemane, do hebraico Gatsemi, uma espécie de local de prensa, a ideia, Getsemane. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começaram a ter pavor e a angustiar-se. O Senhor Jesus foi preso no Getsemane, neste local. Então, que hora que é mais ou menos? Entre 1h da madrugada, 2h, quando os soldados, acompanhados por Judas, dá o beijo da traição e leva Jesus. Jesus é levado para a casa do sacerdote Caifás, que ficava pertinho do cenáculo, no Monte Sião. Então, olha, Jesus está lá no Monte das Oliveiras, os soldados prendem e levam ele para a casa de Caifás, que era o sumo sacerdote. Haviam 2 sumos sacerdotes, Caifás e Anás, mas é na casa de Caifás que ele é preso, e a prisão está lá até hoje, no subterrâneo. Lucas 22, 54, então prenderam-o, e o levaram, e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe o Senhor. Prisão na casa do sumo sacerdote Caifás. O prédio da direita é a igreja que foi construída. Essa igreja chama a Igreja do Canto do Galo, porque é aí que Pedro negou Jesus. E embaixo dessa igreja tem as prisões de 2000 anos atrás, provavelmente numa dessas prisões que o Senhor Jesus ficou preso, na casa de Caifás. Ele ficou então, basicamente, das 2h da manhã até mais ou menos às 5h da manhã, nessa cadeia isolada, fria. O Senhor Jesus ficou preso então, até o nascer do sol da sexta-feira, que começa então o outro Yom, o Yom Shishi em hebraico. Tá? O Senhor Jesus foi levado à fortaleza Antônia, da casa do sacerdote Caifás. Jesus é levado pela guarda romana para uma grande fortaleza que ficava ao lado do templo. Não existe mais essa fortaleza, mas existe piso dessa fortaleza, onde você vê os jogos dos soldados romanos, ainda hoje, estão lá no subsolo da fortaleza Antônia, que era uma grande cadeia, uma grande fortaleza no centro de Jerusalém. Olha o que diz Mateus 27, 2. E amarraram-o, e o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Irmãos, foi achado na Galileia uma placa onde está escrito Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Existe uma prova extra-bíblica que Pôncio Pilatos é um personagem histórico. Lucas 23, 1. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram para quem? Para Pilatos. Vamos. O Senhor Jesus então foi submetido aí nesse momento a todo tipo de humilhação na fortaleza Antônia. E aí está a foto do piso original da época de Jesus. Aí que ele é esbofeteado, chicoteado, etc. Mateus 27, 27 e 31. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinho, puseram na sua cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele,
o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Então o Senhor Jesus, quando ele sai da Fortaleza Antônia, para ir para o Monte Calvário para ser crucificado, era por volta já das 7 horas da manhã, entre 7h30. Então das 5h30 às 7h30 ele ficou lá sofrendo. Aí ele saiu para caminhar, porque que hora que ele vai ser crucificado? 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã de sexta-feira, o Senhor Jesus é crucificado. Ele andou aproximadamente 8 quilômetros da Fortaleza Antônia até chegar na montanha do Calvário. E Mateus 27:33 diz: chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira. Próximo. Olha lá, chegando ao lugar chamado Gólgota, que é o lugar da caveira. Eu pus 2 fotos para vocês verem. A cruz do Senhor Jesus era muito pesada. Por isso ele caiu várias vezes e precisou de ajuda. É o que diz Mateus 27:32. E quando saíam, encontraram um homem, Cirineu. Cirineu é o que é hoje a Tunísia, ali no nordeste da África. Um homem daquela região chamado Simão, a quem constrangeram levar a cruz. Olha que interessante, a parte horizontal da cruz pesava aproximadamente 22 quilos, a horizontal. E a outra, elas juntas, as duas partes, horizontal e vertical, dá mais ou menos 80 a 90 quilos. É pesado, irmão. Tem historiador que chega a dizer que pode ter sido 150 quilos. Ao meu ver, já é um pouco exagerado isso. Mas 90 quilos, você com sangue escorrendo, martirizado, machucado, sem água no corpo, carregar 90 quilos nas costas, é uma coisa difícil. 8 quilômetros, e pela manhã ainda. Então Jesus ficou crucificado no Monte Calvário, às 9 horas da manhã é a hora que ele é crucificado, que a Bíblia chama isso de hora terça. Hora terça é, então, às 9 horas da manhã. Ele vai ficar até às 15 horas, que é a hora nona. Na sexta-feira, eu estou falando. Então, Jesus, das 9 horas, 15 horas, ele fica na cruz. Mas ao meio-dia ocorre um fenômeno natural pelo poder de Deus, né? Às 12 horas, que é a hora sexta, até às 15 horas, a hora nona, houve eclipse solar. Total. Trevas sobre a terra. Jesus morreu às 3 horas da tarde de sexta-feira, na hora sexta. Aliás, na hora nona. Hora sexta é meio-dia. Na hora nona, às 15 horas da tarde, é a hora que o Senhor Jesus dá o grande brado: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, desde a hora sexta houve trevas sobre a terra. Volta o versículo, minha irmã. Desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. Ou seja, ele parte. Próximo. Ele foi então sepultado. Que horário? Se ele morreu na hora, às 15 horas, então ele foi sepultado entre 16 às 17 horas. Esse é o período até tirá-lo, verificar que ele realmente estava morto, verificaram. Então, até colocado no sepulcro, houve uma intervenção política, José de Arimateia pediu o corpo, então houve todo um movimento ali. Então, por volta das 17 horas, ele é colocado no sepulcro. Marcos 15, 42 e 43. E chegado à tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera de sábado, chegou José de Arimateia, conselheiro honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo do Senhor. Por que os judeus querem tirar todos da cruz o mais rápido possível? Porque vai começar o sabate, às 18 horas. Estou falando da quinta-feira ainda. Então, como vai começar o sabate, então eles precisam tirar o corpo de Jesus da cruz, porque nós estamos falando, eles estão na sexta-feira.
18 horas começa o sábado judaico. Não pode. Mas Jesus já tinha morrido. Os outros dois não tinham morrido, então eles quebraram os ossos deles. Para ele morrer, para poder tirar da cruz. Para não começar o sábado com gente na cruz. Então Jesus, irmãos, ficou sábado todo no túmulo. Mas por volta das 5:30 ou 6 horas, não temos precisão, do domingo, que é o primeiro dia da semana, ele ressuscitou. Glória a Deus. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, no primeiro raio solar de domingo. Mateus 28:1. E no fim do sábado, quando já despontava os primeiros dias da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Próximo, Marcos 16:1 e 2. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, que já é o primeiro dia da semana, o domingo. Lucas 24:1 e 2. No primeiro dia da semana, domingo, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida no sepulcro. E João 21. E no primeiro dia da semana, os 4 evangelhos falam que Jesus ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Então Jesus foi sepultado na sexta-feira à tarde, ficou o sábado inteiro e no sepulcro, e ressuscitou no início dos primeiros raios do domingo, primeiro dia da semana. E o que você precisa entender? Que na tradição hebraica, o dia é o Yom. O Yom é um todo. Não importa se você... É mais ou menos o seguinte: se você nascer a 11 horas e 55 minutos do dia 31 de dezembro, de 2024, você nasceu no ano 2024. Não vai falar, mas só tinha 5 minutos, então vamos jogar. Não. Significa que você nasceu naquele dia, é concebido o dia todo. É chamado dia pleno, o Yom. O Yom do hebraico é um todo. Não importa se é um segundo daquele dia, é considerado o dia todo. Então para nós é estranho. Você fala, mas não, então Jesus não ficou 3 dias e 3 noites? Não precisa dessa ideia. Porque o Yom hebraico é um todo. Independentemente de noite e de dia. Falou Yom, é o que a ideia está ali presente. É o Yom. Então lembrando que na tradição hebraica o dia Yom é um todo. Não importa o período. O Yom é equivalente a um dia cheio, dia e noite. Inicia com o pôr do sol e termina com o nascimento do sol. E não importa o horário. Não tem essa percepção, esse conceito que nós temos. O mais importante, a verdadeira fé cristã, é que o Senhor Jesus ressuscitou para a glória de Deus Pai. E 1 Coríntios capítulo 15, versículos 13 e 22 diz: e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou e foi feito primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, todos serão vivificados em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O evangelista Marcos declara que o Senhor Jesus ressuscitou e apareceu primeiramente a Maria Madalena
e depois para as demais. Olha só o que diz o versículo. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiro para uma mulher. A mulher que era excluída socialmente. A mulher que os rabinos há 2000 anos atrás diziam que ela não tinha alma. A mulher que não era considerada um ser humano pleno. O Senhor Jesus apareceu ressurreto primeiramente para uma pessoa excluída socialmente. Louvado seja o nome do Senhor. Isso ele quer dizer que ele veio para todas as pessoas, independentemente de gênero. Jesus veio e apareceu para Maria Madalena, do qual tinha expulsado 7 demônios. Ou seja, a pessoa que tinha um currículo muito negativo, mas Jesus apareceu para ela. Marcos 16:12. E depois manifestou-se de outra forma a 2, no caminho de Emaús. Próximo. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, porque não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Esse é o registro de Marcos. Vamos ver o registro de Paulo? Paulo declara que muitos foram os que viram o Senhor ressuscitado. Capítulo 15 de 1 Coríntios. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Quefas, que é Pedro, e depois pelos 12, e depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Na época de Paulo, ainda tinha muitas testemunhas vivas. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, apareceu também a mim, como um nascido fora do tempo. Paulo testificando da ressurreição de Cristo. O certo é que Jesus ressuscitou. Por isso que nós temos motivo para celebrar a vida, para dar glórias a Deus, para adorar a Deus pela vitória. E está eu aí e Yasmin, nós visitamos Israel, lá no Jardim do Túmulo, como testemunho ocular que o túmulo está vazio. Esse é o túmulo vazio de Jesus. Maico, coloca aí a minha fala do túmulo em Jerusalém. Um abraço. A paz do túmulo do Senhor Jesus, como testemunho ocular que o túmulo está vazio. Deus abençoe sua vida, fique na paz do Senhor. Essa é a palavra do anjo. Ele não está aqui, porque já ressuscitou.